Olá pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um videocast aqui no canal Gevandro Barros, Mentoria Consultiva. Esse é um videocast onde o vídeo vai para o canal do YouTube, o podcast, ou seja, o áudio, vai para as principais plataformas digitais, para aquelas pessoas que querem aí ouvir o áudio em formato de podcast. Eu estou fazendo, né, nas últimas semanas aí, vários vídeos falando sobre controle da rotina, a interseção do controle da rotina com esse ciclo da excelência que eu chamo hoje, né, que envolve aí 4 temas: estratégia de negócios, planejamento anual, gestão por processos e controle da rotina. Esse é o 4º tema que fecha o que eu tenho chamado e exercitado aqui na prática. Já passaram para a minha mentoria aí mais de 300 empresários, né, de empresas diferentes, e ao longo dos últimos 4 anos a gente vem exercitando cada vez mais, né? E essa é uma metodologia que foi desenvolvida para as pequenas e microempresas, tem sido exercitada nas pequenas e microempresas e tem dado bastante resultado. E para a gente dar prosseguimento aqui falando sobre o tema de controle da rotina, eu gostaria de falar nesse videocast sobre mais um tema que está ali dentro do controle da rotina, que são os procedimentos operacionais padrão. Vamos falar sobre esse assunto, qual é a interrelação que os procedimentos têm com a rotina do dia a dia e quais são os elementos principais que você vai precisar analisar para fazer complementar, né? Tendo olhos aí nos seus procedimentos padrão, quais são os elementos que você pode complementar a sua rotina ou o controle do dia a dia dos seus processos para que você tenha ainda mais resultados. Roda a vinheta aí e eu já volto aí para a gente falar sobre isso. Bora lá! Então vamos lá, pessoal. Quando a gente fala em controle da rotina, assim como a gente já falou de estratégia, de planejamento, de gestão por processos, controle da rotina é um tema de grande importância. Embora ele seja o 4º tema, vamos dizer assim, o último aí no ciclo da excelência, não é que ele seja o último porque não tenha importância. Pelo contrário, não existe um tema mais importante do que o outro. Sem estratégia você não vai saber o rumo da sua empresa, né? As suas metas principais, com olhos no seu negócio para onde você deseja ir, o que você vai precisar fazer, quais são os recursos que você vai utilizar, os seus parceiros e uma série de coisas que a gente fala. Se você quiser conhecer, tem um curso online aí, de estratégia de negócios no nosso site www.iopexbrasil.org. O segundo tema é o tema de planejamento anual. Depois que você estabeleceu a estratégia para o seu negócio, você sabe para onde você quer ir e conduzir a sua empresa naquela direção, você precisa se planejar muito bem para atingir esses resultados, né? Na estratégia, a gente, como eu disse, a gente coloca diversas metas e aí eu tenho que começar, no segundo tema, a planejar o meu ano. Muita gente já, assim como eu, vai chegar no final do ano e vai querer planejar o ano de 2021, refazer ou repensar a sua estratégia, a estratégia do seu negócio e fazer esse planejamento para os próximos 12 meses. O que eu vou fazer mês a mês para faturar aquele valor que eu coloquei na estratégia do meu negócio, para ter aquela margem de lucro, para vender aqueles produtos, para entregar aqueles serviços, enfim. Eu vou precisar fazer uma série de coisas. Várias dessas coisas mexem com processos, mexem com pessoas, mexem com recursos e principalmente mexem com dinheiro. Então, dentro do curso de estratégia de negócio, eu dou, para quem faz o curso, uma planilha de estratégia financeira, onde eu ensino como é que, a partir dessa planilha, você vai projetar as suas receitas, despesas, ou seja, custos fixos, custos variáveis, encontrar sua margem, encontrar os seus 20% de produtos ou serviços que te dão 80% do faturamento e uma série de outras coisas. No tema planejamento anual, que também tem um curso online aí no nosso site, www.iopexbrasil.org. Esse é o segundo tema do ciclo da excelência e nesse tema a gente vai planejar tudo isso, né? Como é que a gente coloca isso no tempo, quem vai fazer o que e quando e de que forma eu estabeleço essas metas e consigo desdobrar essas metas para ter fechamentos mensais corretos e da forma adequada. Aí eu passo para o terceiro tema, que é o tema de gestão por processos. O que eu preciso gerir, como eu preciso gerir e de que forma
eu vou fazer a gestão dos processos e das pessoas, que são os dois pilares principais de qualquer negócio, para ser o mais assertivo, o mais produtivo e fazer com que o mais assertivo em relação a processos, né? Gestão por processos, o mais produtivo os meus processos e fazer com que as pessoas façam aquilo né, com eficiência, com eficácia, de maneira produtiva. Então a gente ensina nesse curso, que também está disponível aí no nosso site, Gestão Lean por processos, como é que você vai montar a sua gestão, como é que você vai montar a sua estrutura de gestão visual, a sua sala de gestão e tudo aquilo que faz parte de uma gestão por processos que uma pequena ou uma microempresa necessita para ter, né, o empresário vai necessitar para ter a empresa na mão. E agora, depois que a gente, né, montou a estratégia, planejou o nosso ano, está gerindo bem os nossos processos, uma coisa que a gente vai precisar fazer é fechar o ciclo da excelência num espectro um pouco menor. A estratégia é para 1 a 2 anos, o planejamento é anual, a gestão é mensal e o controle da rotina é semanal, diário. Já que o controle da rotina é semanal e diário, né, eu preciso estabelecer atividades, né, específicas, algumas de rotina, outras de urgência e outras que são atividades, vamos dizer, do dia a dia, né, que não são tão... elas são importantes, obviamente, mas elas são apenas atividades-chave para cada um dos processos. Eu preciso estabelecer esses tipos de atividades para que na hora que eu for fazer o controle da rotina, eu não fique olhando apenas as atividades de rotina. Isso eu já falei em alguns vídeos para trás, né? A maioria dos empresários acha que fazer o controle da rotina é controlar as atividades rotineiras. Não. Fazer o controle da rotina é saber quais são essas atividades de rotina, mas ter em mãos as atividades-chave de cada processo. As atividades de rotina eu preciso estabelecer e poder controlar de uma maneira simples, né? Eu ajudo, inclusive, os empresários que são os meus mentorados, e no curso também vou mostrar isso. Quais são as atividades de rotina e o que você pode fazer de maneira simples para deixá-las visuais, para que você não tenha que controlá-las sempre, para que você não tenha que tomar tempo do seu tempo de gestão para que isso possa ser feito. O que você tem que controlar muito bem e ter em mãos aí são as suas atividades importantes, porque as urgentes são urgentes, você vai ter que fazer de qualquer forma, mas as importantes são as atividades que você vai ter que ter sob controle, porque elas são atividades essenciais dos processos e sem elas os processos não vão andar, muito menos as suas atividades e os resultados que você deseja. E aí então, quando a gente fala no controle da rotina, a gente abrange vários temas, né? Vários deles eu já falei aí nos vídeos ao longo desse último mês e meio, mais ou menos. E aí a gente vai chegar num ponto que a gente, ao discutir atividades de rotina, atividades emergenciais ou de urgência e atividades-chave, que efetivamente são as importantes, né, para cada um dos processos, eu vou precisar fazer uma padronização, principalmente dessas atividades-chave. Por quê? Porque as atividades de rotina elas podem mudar, ou elas podem, por mais rotineiras que elas sejam, elas podem ser tão simples que eu não vou precisar ficar escrevendo em detalhes as atividades de rotina. Mas aquelas que são as atividades-chave, com certeza seria interessante se você tivesse o que a gente chama hoje de POP, Procedimento Operacional Padrão, que é uma folha, né, com uma descrição, e essa descrição possui vários formatos, eu dou alguns formatos dentro do curso. Cada um desses formatos você vai poder utilizar algum deles dependendo do seu processo e do seu tipo de trabalho. Se você produz um produto, você pode utilizar um certo tipo de procedimento operacional. Se você entrega serviço, outro tipo. Se você é de um processo financeiro, você vai precisar de um outro tipo de POP. O POP nunca é o mesmo para todos os tipos de processo, porque as pessoas de cada processo pensam de maneira diferente. Uma pessoa mais operacional, que trabalha com produção, ela precisa de um passo a passo, com desenho, com figurinhas, com descrições mais detalhadas para ela não errar, fazer certo da primeira vez. Agora, quem trabalha numa sequência de fluxo, entregando um serviço, por exemplo, um escritório de advocacia, alguma coisa assim, ou uma área financeira, muito provavelmente ele vai precisar de um passo a passo a seguir, seja de um sistema, seja de procurar algo no computador, seja de fazer algo numa certa sequência, porque a partir dessa sequência de atividades é que ela vai conseguir fazer com que o passo a passo seja cumprido. E um procedimento operacional padrão
é justamente, o nome já diz, né? É uma atividade, é um conjunto de atividades operacionais dos colaboradores e que estão padronizadas. Não dá para utilizar um procedimento operacional padrão se você não tem as suas atividades ainda padronizadas. Por quê? Porque o próprio procedimento é aquele documento que vai fazer com que as pessoas cumpram daquela forma aquelas atividades. Ele serve para você treinar os seus colaboradores, ele serve para você fazer melhorias, ele serve para você fazer algumas verificações se as pessoas estão fazendo correto ou não, ele serve para você utilizar futuramente para expandir o seu negócio em relação a pessoas e processos, porque tendo um procedimento operacional você vai conseguir dividir ali por pessoas, para cada processo, quantas pessoas estão envolvidas e assim por diante, e ele te serve para várias coisas. Eu anotei aqui 2 assuntos que eu queria falar com vocês. Primeiro, o procedimento operacional ele está ligado no controle da rotina por 3 motivos, né? Porque lá dentro você vai ter que não colocar nomes necessariamente, a não ser que você queira, né? Mas colocar função. A primeira coisa que um procedimento operacional vai ter que ter é a descrição, né, do passo a passo daquele processo. E aí lá vai ter que ter 3 coisas, né? Quem faz aquilo, né? Como essa pessoa ou essa função dessa pessoa faz aquilo. De novo, não coloquem nomes, né? Porque hoje em dia um colaborador pode estar aí, amanhã ele pode não estar. Então coloque colaborador do processo tal, dê um nome para essa função. E a terceira coisa, os detalhes das atividades, né? De cada um desses passos. Por exemplo, coloquei aqui frequência, os tipos de controle, se tem indicadores ou não, quem que vai fazer a verificação, quando vai fazer a verificação. Isso é importante eu ter dentro de um procedimento operacional padrão. Por quê? Porque, como eu disse, é o documento que você vai utilizar para padronizar o seu processo, principalmente as atividades-chave, e fazer com que você tire das atividades-chave as atividades de rotina e passe as atividades de rotina para a parede para ficar mais simples e mais rápida. Eu tenho aqui, por exemplo, mentorados que são dentistas, que são médicos, enfim, e, por exemplo, um dentista ele tem lá, né, um consultório com X pessoas trabalhando, e aí tem a pessoa da limpeza, tem X pessoas na recepção, tem as ajudantes que ajudam dentro do próprio consultório, enfim, tem várias funções ali dentro de outras pessoas que não são as funções dos dentistas a serem desempenhadas para que a empresa funcione. E para cada uma dessas funções, eu tenho tanto atividades-chave quanto atividades de rotina. As atividades de rotina a gente procura discutir com os colaboradores e colocar num tipo de controle visual, eu chamo de quadro de controle da rotina, para que as pessoas que façam aquilo rotineiramente, por exemplo, o cara da limpeza precisa limpar a calçada da rua, dando um exemplo apenas, 3 vezes por semana às 8 horas da manhã. Então vai estar lá naquele quadro 3 fichinhas ou 3, né, uma demonstração de que eu preciso que aquela pessoa, que é aquele colaborador, faça 3 vezes por semana, num certo horário, aquela atividade. E assim para as atividades de todo mundo. Então a gente monta quadros que coloquem lá as atividades de rotina. Algumas de rotina podem ser também atividades-chave do processo? Pode, e vice-versa. Agora, eu vou destacar aquelas de rotina que eu não quero que as pessoas esqueçam e que são atividades que são complementares para que o fluxo do processo funcione. Agora, no procedimento operacional, que eu vou treinar as pessoas, que eu vou controlar um pouco mais, que eu vou insistir para que as pessoas se qualifiquem e eu vou, né, fazer uma certa verificação, seja mensal, seja bimestral, ou quando um colaborador está chegando, é novo, eu preciso treinar, vou fazer com que eu acompanhe aquele colaborador através desse documento. Aí são as atividades-chave, porque elas são as mais importantes, tá ok? E para que serve o controle da rotina? O controle da rotina, junto com o procedimento operacional, vai servir para que você consiga pelo menos 3 coisas. A primeira coisa, obviamente o próprio nome já diz, é a padronização daquele processo, daquela atividade. E aí um processo pode ter vários procedimentos operacionais, né? Um processo de recepção, por exemplo. Posso dar o nome da recepção de um processo. E lá na recepção eu posso ter vários procedimentos, como atender o telefone, como escrever tal coisa assim assado no WhatsApp e fazer vários tipos de procedimentos operacionais conforme eu quiser. A empresa é sua, você faz da forma que melhor lhe convir.
E aí, essa padronização ela vai te ajudar a fazer com que as pessoas cumpram aquelas atividades que estão ligadas. Por isso que eu falei que o controle da rotina está ligado muito mais às atividades-chave, porque as atividades-chave são as atividades da gestão, que complementam a sua gestão, né? Que fazem com que você, no final do mês, consiga olhar para a sua empresa e ter uma gestão, tanto visual quanto no seu computador, enfim, mais ampla, e fazer o seu fechamento mensal de uma forma mais completa. Se você não cuida dessas atividades, desse controle da rotina de processos e pessoas, vai chegar no fim do mês, você vai ter que ficar pedindo informações de um monte de gente. Fechou? Cadê o financeiro? Cadê o marketing? O que foi isso? E aí você vai despender muito tempo com essa atividade. Por que a gente monta uma sala de gestão numa empresa? Para que aquelas informações estejam lá, disponíveis sempre, toda semana, e para que o gestor, que é você ou algum gestor que você colocar, saiba exatamente aquilo que é necessário sem precisar ficar correndo atrás de pessoas buscando informações no computador, no Excel, no Dropbox, no Google Drive, enfim, numa série de lugares e numa série de documentos que vai fazer com que as pessoas percam tempo. A gente tem que ser produtivo e a gente tem que ter ferramentas adequadas para que não só a gente consiga, com essa produtividade, ter resultado, mas conduzir os processos e as pessoas da maneira mais adequada possível. Então, o procedimento operacional vai trazer a padronização número 1, que é aquilo que você precisa ter nas suas principais atividades, ou que eu chamo de atividades-chave. Já falei sobre isso num videocast passado. O segundo tema, que é o foco aqui também do POP, aí, junto com o controle da rotina, é a redução dos desperdícios. Depois que você faz uma análise com alguns colaboradores e chega ao ponto de escrever, né, e aí o meu conselho é que você não escreva sozinho os props para o seu negócio, escreva com as pessoas ou dê essa atividade para as pessoas, depois sente com elas e discuta para chegar num POP mais envolvendo as pessoas, né? Porque se você faz para elas e entrega para elas, primeira coisa que você vai ter é aquela repulsa da mudança, né? Parece que eu estou mandando você fazer da forma como eu quero. Não, sente com elas, invista um tempo para começar a padronizar, fazer os POPs das principais atividades do seu negócio, fazendo com as pessoas e não para as pessoas. Porque envolvendo as pessoas, elas vão ter maior aceitação, elas vão se sentir mais envolvidas, porque elas ajudaram a fazer, e aí na hora de cumprir, obviamente, elas vão cumprir com muito mais eficiência e eficácia. Então, é importante você pensar também nos procedimentos operacionais como um certo tipo de documento que vai fazer com que você, ao padronizar o processo, consiga enxergar onde é que estão os possíveis desperdícios. Padronizando de uma certa forma, você já vai reduzir os desperdícios. E, olhando o POP, né, com o passar do tempo, você vai ter que mudar os seus POPs com o passar do tempo. O POP, assim como diversos documentos, né, que a gente chama de documentos padrão numa empresa, na verdade, eles não estão feitos aí, não estão aí para que eles fiquem 10, 15, 20 anos imexíveis, né, para que ninguém mexa nos documentos. Não, pelo contrário. Fizemos uma melhoria, reduzimos um desperdício, melhoramos alguma forma de fazer alguma coisa, um produto ou um serviço, vai lá, refaz o POP, padroniza de novo, entrega o POP para a pessoa, treina e assim por diante. Isso é o que eu chamo de melhoria contínua. E os desperdícios estão aí o tempo inteiro. Você tem desperdícios, né? E quem assiste o meu canal tem vários vídeos aí falando de desperdícios. Você tem desperdício de diversas formas. A gente trabalha aí com 9 tipos de desperdício padrão em qualquer tipo de negócio. E esses 9 tipos eles podem acontecer nos seus processos das mais variadas formas possíveis. E acontecendo esses desperdícios, uma forma de você reduzir ou até mesmo eliminá-los é tendo o POP na mão e fazendo com que as pessoas cumpram aqueles desperdícios, aqueles procedimentos ou aquelas atividades dos procedimentos. Porque se eu já estou cumprindo, né, olhando algo que eu estou fazendo de uma forma mais adequada possível, quer dizer que eu já, ao fazer aquele POP, reduzi, eliminei o máximo de desperdício para fazer da forma mais otimizada possível. Agora, se você deixa as pessoas sem um POP, não treina e não fala como é que você quer que elas façam, com o passar do tempo, a tendência é que cada um vai fazendo da sua forma. Se você tem 3, 4, 5 pessoas que fazem atividades
né, no mesmo nível da mesma função, você nunca vai saber quem é mais produtivo que o outro. Porque a sensação de produtividade não é a sensação de velocidade, de quem fica falando o tempo inteiro. Não. A relação de entrega daquilo que o cliente, né, ou o processo, pode ser um cliente interno ou um cliente externo, daquilo que o cliente necessita para que aquele processo, né, o próximo processo, receba do anterior aquilo que efetivamente deveria ser. Então, o POP é um documento que vai fazer com que você reduza os desperdícios de uma maneira drástica, economize grana, reduza desperdícios de diversos fatores, seja ele estoque, espera, movimentações, transportes inadequados e uma série de coisas que só você aí no seu processo vai poder me dizer quando você detalhar e fizer os seus procedimentos operacionais padrão. E para a gente finalizar, uma das últimas coisas que um POP, junto com o controle da rotina, acaba fazendo com que a gente reflita, né, e com que a gente chegue a nos tornar melhor, junto à resolução dos problemas. Como eu sempre falo, né, um processo está aí, uma padronização de um processo está aí, entre outras coisas, para fazer, né, duas coisas, resolver problema e dar transparência. Se eu tenho um POP para ter transparência num processo, ele vai me ajudar a resolver o problema mais rápido. Eu não vou ficar, se eu não tenho POP, eu vou ter que ficar tentando descobrir qual foi o passo a passo que alguém fez, o que fez certo, o que fez errado. Agora, se eu tenho um procedimento operacional e sigo com a pessoa aquele procedimento, mesmo que ela tenha feito algo equivocado ou que o cliente tenha reclamado que ela tenha feito algo equivocado ou internamente a gente detectou, é muito mais fácil averiguar e ver se ela cumpriu aqueles passos para que a entrega fosse feita da forma correta. Então, um procedimento operacional padrão, ele é importantíssimo para ele te ajudar a resolver problemas de maneiras mais rápidas, mais simples e mais objetivas. Você ser um gestor mais produtivo. Por quê? Porque um dos problemas dos gestores, e eu já também falei sobre isso aqui em alguns outros vídeos, é a síndrome do bombeiro, né? Ficar apagando fogo o tempo inteiro e ficar ligado a atividades operacionais que nem são sua como gestor, ou nem são das suas atividades operacionais, se é que você faça atividade operacional como empresário também, né? Muitos fazem e não tem problema nenhum com isso. Mas para que você não fique mergulhado nas atividades dos outros, né, e não consiga nem fazer as suas. Aí você vai ter que ficar olhando as atividades, né, literalmente controlando as pessoas, e não é o controle que a gente deseja. A gente quer que você controle processos e não pessoas, para que as pessoas consigam, com os procedimentos, com tudo, com as gestões visuais, com tudo aquilo que a gente está explicando aqui, para que elas consigam automaticamente, sem a sua gestão forçada e o seu controle ali toda hora, fazer as atividades fluírem e você tenha o resultado e consiga gerir e controlar apenas o resultado dos processos. Se você conseguir isso com o passar do tempo, você vai ver que os resultados vão aumentar, você vai conseguir reduzir muito custo, reduzir muito desperdício, obviamente, e muitos deles ligados a custo, ter uma eficiência e uma eficácia dos processos e das pessoas muito maior e aí começar a ganhar dinheiro. Porque vai sobrar mais tempo para você pensar nas coisas que efetivamente são muito importantes para você e que hora você pode não estar pensando porque você está mergulhado apagando fogo de outras partes, tá ok, pessoal? Então, só para a gente finalizar, pensem muito bem no controle da rotina como essa quarta fase do ciclo da excelência, que pega aí o aspecto, né, abrange aí a semana e o dia, para que você tenha atividades semanais de rotina padronizadas, estabelecidas, focadas e que a cada semana, né, diária e semanalmente, você possa fazer o seu fechamento da semana, o seu controle processual, né, que é esse controle da rotina que a gente fala semanalmente, para que no fim do mês você tenha uma gestão eficiente, fechada e os seus números realmente possam aparecer, os seus resultados possam acontecer, o seu ano aconteça em rumo aí a sua estratégia que você estabeleceu. É rodando esse ciclo da excelência que eu tenho feito, tenho procurado ajudar aí os meus mentorados terem resultados e isso tem dado bastante resultado. É o que eu uso para mim e é o que eu passo em forma de conceito, em forma de material, em forma de templates, planilhas, muita troca de experiência aqui nas minhas mentorias e um pouco disso estou passando aqui também para você. Espero que você consiga aproveitar ao máximo aí e também implementar no seu negócio, tá ok? Mais uma vez, se você quiser conhecer os 3 cursos que já estão disponíveis no nosso site, www.opexbrasil.org,
são os cursos de Estratégia de Negócios, Planejamento Anual e Gestão Lean por Processo. Dá uma olhada lá, tenho certeza que o seu negócio, se for um negócio médio, pequeno ou até micro negócio, vai ajudar bastante essas 3 principais metodologias. Já vem aí o curso também 100% online de controle da rotina para você, para a gente fechar esse ciclo e aí poder fornecer para todo mundo que já desejava os 4 temas em formato de cursos online para que você possa implementar na sua empresa. Eu fico por aqui, agradeço a você, se você puder dar uma força e se inscrever no canal, vou ficar bastante satisfeito. Se tiver dúvida ou comentário, manda aí, eu faço questão de responder a todos eles com muito carinho, tá ok? Forte abraço e até breve. Tchau, tchau, pessoal.